Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, que possamos nos sentir fortalecidos, amparados pela espiritualidade amiga presente e que ao final possamos todos sair daqui melhores de que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, é sempre uma imensa alegria nos reunirmos em nossa casa para mais um trabalho. E assim nós rogamos a Jesus que envolva os nossos corações em sua paz e que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente pelo canal do YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Meus irmãos, no livro Paulo e Estevão, no capítulo 4, Emmanuel narra que o programa de Abigail constituía mensagem permanente ao coração de Saulo de Tarso. Ama, trabalha, espera, perdoa. Saulo passou a se levantar todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, trabalhando ativamente. Quando vinha os desejos ansiosos, as inquietações, bastava esperar. Quando ele era chamado de louco, de fantasioso, ele procurava esquecer, perdoando sinceramente aqueles que agiam com incompreensão. E ele começava também a refletir que muitas vezes ele também ofendeu a muitos. Então, ele passou a exercitar a paciência indispensável aos trabalhos que o aguardavam nas encruzilhadas da vida. Paciência é o tema desta noite. Para refletirmos sobre o nosso modo de caminhar, a nossa maneira de nos conduzir diante das situações que nos cercam, diante das pessoas, diante de cada um e diante de nós mesmos. Muitas vezes, quando há situações que nos convidam ao exercício da paciência. E nessas horas, por vezes, estamos dizendo assim, olha só, tendo mesmo paciência de Jó para suportar tal situação. Pois é, essa expressão, paciência de Jó, é uma das histórias mais antigas narradas na Bíblia. A história de Jó. Jó era o homem mais rico da região que vivia. Possuía milhares de ovelhas, de camelos, centenas de bois, 500 jumentas. Tinha uma grande quantidade de criados. Tinha 7 filhos homens, mais 3 filhas. Também era considerado um homem bom, reto, sincero, temente a Deus.
A sua fé, a sua paciência foi sinceramente testada num só dia, quando o mal o atingiu de diferentes formas. A sua propriedade foi invadida e saqueada. Os seus rebanhos foram roubados. Os seus criados, seus empregados foram assassinados. Os seus filhos morreram quando a casa desabou sobre eles em meio de um vento vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, se prostrou no chão e orou. Ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo que ele tinha havia sido dado por Deus. E que o Senhor sabia o que era melhor e achou por bem lhe tirar tudo. Dessa forma, ele afirmou a sua fé e resignação à vontade do Pai. Mas os problemas continuaram. O seu corpo foi tomado completamente pelas chagas, a temida lepra. A sua mulher, atormentada, disse que ele tinha que amaldiçoar Deus, que tinha que morrer. Mas ele se manteve firme ali em sua fé. Ela se revoltou e o abandonou. Sozinho, isolado, foi visitado por 3 amigos, que ao invés de consolá-lo, disse que tudo aquilo que ele estava passando era castigo por muitos pecados que ele havia cometido. E Jó discordou. Reafirmou a sua fé na bondade e na justiça divina. Orou a Deus, pedindo que seus amigos não fossem punidos. A sua fé inabalável, a sua paciência em tudo suportar, fizeram com que mais tarde o Senhor lhe permitisse a restituição da saúde e ele foi curado da lepra. Tornou a se casar. Teve 10 filhos, ele pôde reaver os seus bens duplicados. E terminou a sua existência em felicidade. Por vezes, dizemos que tudo está bem quando a vida parece nos sorrir. Quando tudo parece estar sob o nosso controle. Principalmente nas questões materiais. Mas basta que algo, digamos assim, saia dos trilhos. Basta que levemos uma topada. Pronto. Começamos a interrogar Deus. Por que isso está acontecendo comigo, meu Pai? O que foi que eu fiz para merecer? Por que comigo? Jó manteve a sua fé inabalável, a sua paciência nos momentos mais difíceis. Agora vamos ao Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, quando Allan Kardec afirma que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta, ou seja, oferece a paciência que sabe esperar. E no mesmo capítulo, no item 7, Kardec esclarece que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11,
versículo 1. O apóstolo Paulo afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza de que tudo vai sendo resolvido ao seu tempo. A certeza de que é preciso esperar, de que é preciso ser paciente. Então, o que podemos entender por paciência? Emmanuel vai nos dizer no livro O Essencial, capítulo 2, que a paciência em verdade é amor em ação. E ele também vai nos lembrar que, pulou aqui, que a semente, todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda tolerância. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja a calma em trabalho. E ele também vai nos lembrar dizendo que a grandeza do mundo é a paciência de Deus. Então podemos dizer que a paciência é a capacidade de suportar as dificuldades, as dores, as aflições, os sofrimentos, de aprender a tolerar, de aprendermos a superar aquilo que está nos incomodando, de nos manter-se em equilíbrio, se esforçar. Se pararmos para refletir, meus irmãos, da paciência inesgotável que Deus, nosso Pai, tem com todos nós, se parássemos para refletir sobre a paciência ilimitada que o Mestre Jesus tem com toda a humanidade, da paciência interminável que os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, os amigos da espiritualidade maior têm com cada um de nós. Se parássemos para lembrar, chegaríamos à conclusão de que nada, absolutamente nada, justifica a nossa falta de paciência com as situações que nos cercam, com as pessoas, com nós mesmos. Nas noites de segundas e sextas, Chico Xavier pegava ali o Evangelho segundo o Espiritismo, colocava embaixo do braço e ia para o Centro Luiz Gonzaga. Chico seguia à risca a instrução ditada por Emmanuel. Fidelidade restrita a Jesus Cristo e a Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos. Emmanuel levava tão a sério esse mandamento que chegou a determinar, dizendo: Chico, se alguma vez eu lhe der conselhos que não estejam de acordo com Jesus e Kardec, fique ao lado deles e procure me esquecer. Chico se dedicava horas e horas nas leituras, no estudo do Evangelho. Praticava as lições da caridade. Promovia as sessões de desobsessões, sempre às quartas-feiras.
Só que cada dia que ia passando, o centro ia ficando mais e mais vazio. Então, quando aquele jovem espírita pensou em sair de mansinho, ele ouve o vozeirão de Emmanuel a lhe dizer: você não pode se afastar daqui, Chico. E Chico diz: mas como? Nós não temos frequentadores. E Emmanuel pergunta: e nós? E nós, Chico? Nós precisamos ouvir o Evangelho. Além disso, há vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião no horário marcado e não encerre antes das 2 horas de trabalho. Chico, obediente, iniciava ali às 20 horas com a prece, abria o Evangelho, lia em voz alta, comentava. Alguns parentes e vizinhos que ficavam do lado de fora, assistindo aquilo que para eles era um espetáculo, porque aquele jovem em seu monólogo estava falando sozinho, estava gesticulando, estava orando por 2 horas. Certa vez, uma das irmãs de Chico se debruçou na janela e perguntou: com quem você está falando? E Chico disse: com Dona Chiquinha de Paula. Cara, Chico, Dona Chiquinha de Paula morreu faz tempo. E ele disse: você é que pensa, ela está aqui bem viva. Alguns parentes, aliás, a família de Chico já pensava em interná-lo num hospício bom. O padre Júlio Maria, então, vivia ansioso por uma camisa de força para aquele jovem espírita de Pedro Leopoldo. Aliás, o padre Júlio Maria, ele escrevia para a rádio local, uma vez por mês, alguns artigos. E uma vez ele escreveu que Chico Francisco Cândido Xavier deve ter pele de rinoceronte para suportar tantos espíritos. Aquele comentário incomodou muito Chico, ele teve dificuldade de engolir. E aí ele precisou da ajuda de Emmanuel. E Emmanuel então lhe disse: Chico, se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter. Porque se cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre em alfinetadas. O padre Júlio Maria espetou Chico durante 13 anos e só parou quando morreu. E nesse dia, Emmanuel se aproxima de Chico e diz: Chico, vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele, tivemos um cooperador maravilhoso. Então, sempre que acontecia ali os ataques dos céticos a Chico, ele ouvia a voz de Emmanuel lhe dizer: não te aflijas com os que te atacam. Um martelo que atormenta um prego com pancadas o faz mais seguro e mais firme. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9 agora, item 7.
intitulado A Paciência. O Espírito amigo também vai nos pedir: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Portanto, meus irmãos, se estivermos cercados de cooperadores maravilhosos, temos que dar graças a Deus pela oportunidade que estamos tendo de exercitar a paciência. E lembremos do que Emmanuel falou para Chico. Se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter. Porque se ficar cultivando a pele muito frágil, cairá sempre em alfinetadas. Então, vamos nos fortalecer, porque o Espiritismo, ele nos esclarece que estamos no mundo de provas e de expiações, onde somos convidados a enfrentar as consequências de atos negativos praticados em existências anteriores, como oportunidades de repará-los, nos ajustando às leis divinas, aprendendo a viver de forma mais harmonizada, aprendendo a desenvolver em nós um novo ponto de vista, trabalhando o bom ânimo, trabalhando a caridade, lembrando que a paciência é também caridade, e todos nós somos chamados a essa prática. Quantos de nós, ao orarmos, pedimos a Deus paciência? Muita paciência. E aí o que acontece? Começam a surgir aquelas pessoas que ficam a postos, esperando uma oportunidade para dar alfinetadas. Começam também a surgir outras situações no nosso dia a dia que nos convidam ao exercício da paciência, seja em casa, seja no trânsito, seja no supermercado, em qualquer lugar nós somos convidados a exercitar a paciência. Mês passado eu dei um exemplo, mas vale a pena lembrar esse exemplo, porque está de acordo com o tema. Um exemplo do nosso dia a dia é quando estamos atrasados. Por exemplo, saímos e o trânsito está daquele jeito. E aí o carro da frente está bem devagarinho e está ocupando as duas faixas. E a gente tenta passar e não consegue. Por quê? Porque o motorista que está na frente, coitado, ele está distraído, falando ao celular, vejam só. E aí, quando a gente olha, o sinal vai fechar, ele passa e a gente fica tão feliz, não é? Só que não. Eu percebo que algumas pessoas se identificaram, né? Pois é. O que acontece é que no final do dia, a gente já está mudando a nossa comunicação com Deus. A gente já está dizendo que, olha, o dia não foi legal hoje não, o Senhor deu um jeito aí, resolva. Não estou aguentando não, olha, fulano tirou toda a minha paciência.
tirou nada. Sabe por quê? Porque quando a gente desenvolve a paciência em nós, não importa o que o outro faça, pense, fale ao nosso respeito. Não está nas coisas exteriores, não está naquilo que está fora de nós. Quando trabalhamos aqui dentro, olhamos e percebemos que tudo está no seu devido lugar. E por quê? Porque tomamos a consciência de que estamos num mundo de provas e expiações. Estamos em uma grande escola que nos convida a passarmos de ano a cada encarnação. E para isso precisamos dos testes, precisamos das provas. Então pedimos paciência. E lá vem os testes. Então o Evangelho nos convida a ampliarmos a nossa visão, o nosso ponto de vista. Nos convida a nos colocarmos de uma maneira melhor diante do outro em tais situações. Havia um jovem que morava em Pedro Leopoldo. E podemos dizer que ele era um jovem obstinado. Porque ele ficava esperando Chico Xavier no caminho da Fazenda Modelo para testar a paciência de Chico. Ele não acreditava em reencarnação. E aí Chico tentava esclarecer ele. E aí ele trazia outras situações incoerentes, outros assuntos. Era uma pessoa muito amarga, carregava muito ressentimento, muita mágoa. Nada que Chico explicasse, esclarecesse, tentasse ali ajudar com toda paciência, não adiantava. Porque além de obstinado, esse jovem era teimoso com as coisas divinas. E aí o que acontece? Certo dia, Chico, já cansado de ser tão testado, ele saiu de casa pensando, vou terminar me encontrando com aquele rapaz de novo. E lá estava ele, no meio do caminho, esperando Chico. Chico se aproximou, bem sério, mas com muita amorosidade. E disse, sabe, eu vinha pensando em você no meio do caminho. E lhe desejando um bom remédio. Uma reencarnação com uma progenitora daquelas bem braba, que de quando em quando lhe desse umas boas chineladas para você deixar de ser tão teimoso com as coisas divinas. E aí o jovem sorriu. Viu ali em Chico, reconheceu que Chico estava chamando a atenção dele, mas viu tanto amor na forma que Chico ali se colocava, que ele, enfim, parou de testar a paciência de Chico. Às vezes nós não percebemos o quanto estamos sendo teimosos com as coisas divinas. E aí geramos em nós o desequilíbrio, a impaciência. Então lembramos do apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, quando ele afirma que a caridade é paciente e benigna. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 9, item 7, quando diz que a paciência também é caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que vai além da esmola,
que vai além da ajuda material. Mas é a caridade moral, a caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, ser bom, desejar o bem, indulgência para com as imperfeições alheias, aceitar as pessoas como elas são, perdão das ofensas. Então é essa caridade que somos convidados a desenvolver em nós através das virtudes do exercício. Não se dá de um dia para o outro, não é assim rápido. Mas a gente começa a exercitar, respirando fundo, no outro dia coloca um pouco de água na boca, segura, conta até 10, faz uma prece, pensa em Jesus. É um trabalho de repetição. É um trabalho de repetição. Então, é o trabalho de não se incomodar, de não revidar as provocações, as alfinetadas. E aí, vamos entendendo a importância de fazermos a nossa parte. Porque o Espiritismo nos ensina que alcançar a paciência é se colocar em estado de calma, de entender que tudo está no seu devido lugar, que o que precisa ser reformado, transformado, modificado é o que está dentro de nós, pois só assim fazendo é que conseguimos desenvolver um novo ponto de vista. Então é não se incomodar com as perturbações, com as agitações que nos cercam, e quando formos visitados pelas perturbações das enfermidades ou outras situações de convívio social, familiar, é importante termos em mente, primeiro, que tudo tem uma razão de ser e uma necessidade para o nosso aprendizado. E segundo, que tudo tem o seu tempo de duração. Então, ter essa verdade em nossa mente faz com que, ao surgir situações difíceis, possamos acender o sinal de alerta. Porque é hora da paciência entrar em ação, do exercício da paciência entrar em ação, funcionando como um estado superior de consciência para a superação da dor, da alteração física, psíquica. E assim, exercitando a paciência, vamos nos sentindo mais calmos, mais serenos. Vamos aprendendo, inclusive, a ouvir melhor o outro, sem julgamentos. Já paramos para pensar quando estamos com algum problema e aí queremos conversar com alguém? Queremos desabafar. E aí, quando olhamos para o lado, não encontramos pessoas geralmente não encontramos pessoas que queiram ali ouvir problemas, né? Pela impaciência. O quanto isso é doído, o quanto é sofrido. Então, um novo ponto de vista nos faz olhar, e se fosse nós no lugar do outro? A história que eu vou contar agora é de um autor desconhecido.
mas que muito me emocionou quando eu li. Fala de uma mulher que ela estava em uma praça e ela sentou ao lado do homem e disse: aquele é meu filho, de suéter vermelho deslizando no escorregador. Ele olhou e disse: bonito garoto. Então ele aproveitou e disse: aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta é minha filha. Ele olha o relógio e chama a garota: Melissa, já é hora de irmos, filha. Ah, pai, agora não, por favor, agora não. Só mais 5 minutos, por favor, só mais 5 minutos. O homem sorriu e concordou. E a menina continuou pedalando a sua bicicleta, com o seu coração feliz. Passaram os minutos e ele volta a chamar a menina. Já é hora de irmos. Ah, pai, só mais 5 minutos, por favor, só mais 5 minutos. O homem sorriu e disse: está certo. A mulher que estava ao seu lado comentou: o senhor parece ser um pai muito paciente. Ele sorriu e disse: o irmão mais velho de Melissa foi morto o ano passado por um motorista bêbado, enquanto ele montava a sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho. Eu daria qualquer coisa por mais 5 minutos com meu filho. Mas eu decidi que eu não vou agir da mesma forma com Melissa. Ela acha que só tem mais 5 minutos para andar em sua bicicleta. Na verdade, sou eu que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Na vida, estamos estabelecendo prioridades. Vamos refletir. Quais são as nossas? Quais são as nossas? O Evangelho de Jesus nos convida a abraçarmos com todo o nosso coração os seus ensinos, para o exercício dessas virtudes, da conquista, inclusive, da paciência. Emmanuel afirma que aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. E na questão 254 do livro O Consolador, Emmanuel afirma que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si própria para dá-lo a outrem na exemplificação. Meus irmãos, sabemos que as dores, que as dificuldades, que as aflições, que os sofrimentos se tornam por vezes muito maiores quando apenas ali enxergamos mais um problema. Mas o Evangelho de Jesus nos convida a ampliar o nosso entendimento, a buscar o conhecimento, a dilatar o nosso pensamento, buscando novos horizontes, a ver que, em verdade, aquilo que vemos como problemas são oportunidades. Oportunidade para aprendermos num mundo de provas e expiações.
oportunidade para avançarmos. Então, diante de qualquer situação difícil, antes de retribuirmos uma ofensa, lembremos do Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Vamos perguntar com todo o nosso coração como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Como ele gostaria que eu agisse em determinada situação. E se fosse eu no lugar do outro, o Evangelho nos convida a lembrarmos também dos deveres que todos nós temos, dos deveres impostos, das consolações e compensações que recebemos. O Evangelho de Jesus nos lembra que o Mestre sofreu mais do que qualquer um de nós. Nada tinha que penitenciar, nada tinha que reparar, mas nós temos um passado de erros, nós temos um passado de expiar, nós temos um futuro para nos fortalecer e avançar. A tarefa é difícil? Sim, a tarefa é muito difícil, mas lembremos que Jesus, ao dizer, no mundo tereis aflições, ele também disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas sombras. Coragem, meus irmãos, peçamos a Deus coragem, bom ânimo nessa tarefa do dia a dia, que o Evangelho nos convida ao exercício. No livro Testemunhos de Chico, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 59, ali lembra quando Chico se refere à tarefa cristã, quando Emmanuel faz uma observação e disse: começar é fácil, continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Possamos nós arregaçar as mangas e partirmos ao trabalho com Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Gratidão imensa a todos. Muita paz.